Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é a filosofia e a morte. Antes de prosseguir para o vídeo e tema, peço o joinha, que se inscrevam aqui no canal e, se acharem pertinente, compartilhar o conteúdo. Pois bem, nesta fase mais recente da filosofia, das pílulas filosóficas, eu tenho me dedicado a falar de filosofia e de alguns temas cotidianos. Filosofia e morte não seria, aqui da minha parte, uma invenção para ganhar views, mas é um tema bem antigo que a filosofia, digamos de certa maneira, pensa e já tratou. Eu, a título assim só mesmo de uma referência, lembro que Sócrates, em algum lugar, sobretudo através do seu discípulo, Platão, registra que filosofar é exatamente um aprendizado para a morte. Talvez seja aí, na história da filosofia, a abordagem mais antiga entre filosofia e morte. Depois nós temos uma de um período mais recente, quando a gente pensa em 2.500 anos de história, Erasmo de Roterdã, aqui como referência na minha cabeça, alguma coisa ali por volta de 1600, escreve o Elogio à Loucura, que é exatamente um tipo de pensamento filosófico, literário, entre exatamente o pensamento filosófico e o fenômeno da morte. Nos dias de hoje, o que nos interessa sobre a morte, no âmbito da filosofia ou de outras ciências, como a teologia ou mesmo a ciência das religiões abordam este fenômeno, ou a antropologia, que estudam aí a relação nossa, humana, com o fenômeno da morte. E o que nos interessa nesta abordagem mais recente é exatamente que o fenômeno da morte, nós estabelecemos a nossa vida cotidiana em relação, de acordo, ou melhor, como nós pensamos a morte, ou como nós lidamos com a morte, é a forma como nós organizamos a nossa vida, em geral. Então, para uma filósofa como a Hannah Arendt, no livro A Vida do Espírito, a nossa condição humana está entre o aparecer e o desaparecer. Esses dois momentos aí são, portanto, marcantes e que organiza a nossa vida. É claro que essa autora e outros mais recentes, enquanto filósofos, acabam tendo um posicionamento sobre a morte que a única certeza que nós podemos falar para esta filosofia estaria relacionada à vida. Não teríamos como pensar nessa perspectiva da filosofia nada além, digamos assim, do período que ainda estamos vivos. Não saberia falar, sempre é meio apressado falar que os filósofos não acreditam numa vida após a morte, porque existem muitas correntes filosóficas, e sobretudo para todos os tipos e gosto. Então é difícil a gente dar essa canetada. Mas esses filósofos, portanto, mais contemporâneos, ligados ao existencialismo, etc., tendem a dizer que a nossa vida humana, de certa maneira, se restringe entre o aparecer e o desaparecer, e o que modifica, o que tem de diferente é como nós lidamos com isso. Alguns, digamos que ignoram a morte, outros poderiam sobrevalorizar a morte. O fato que, no geral, e aí não entrando na ideia, por exemplo, da teologia, que já tem uma reflexão, ou mesmo as experiências religiosas, como a Umbanda, por exemplo, como o cristianismo, que pensam o fato da morte, o momento da morte, e que dão respostas, digamos assim, que a morte não seria aí um fim, mas que nós continuamos depois desse processo, modificando aí apenas a configuração, para usar um termo computador, mas nós continuaríamos vivendo depois disso. A tradição cristã tem a sua explicação, a Umbanda, o espiritismo kardecista, entre outros, tem as suas explicações, mas que, no geral, a vida estende, por assim dizer, depois da morte. Para a filosofia, em geral, um aspecto importante, para além da ideia, e a gente tem que tomar um cuidado e ficar acusando que a filosofia é isso, a filosofia é aquilo, mas a filosofia pode contribuir conosco, enquanto produto nosso, humano, contribui com a nossa reflexão nisso. E a contribuição, a meu ver, pertinente, para além dessa filósofo não acredita no pós-vida,
não é o caso, eu acho que a maioria dos filósofos acreditam, é chamar a atenção de que nos nossos dias um fato curioso acontece. O consumo, aí chamado consumo de massa, ainda que todos nós precisamos consumir para viver e tem, digamos que um conjunto de bens que nós precisamos consumir para ter vida, e inclusive vida com dignidade, para além desta demanda que eu acho que é da nossa condição, nós estamos numa cultura que consome, digamos assim, além da conta, além do que precisa, né? E isso a gente chama na sociologia, entre outras, de consumo de massa, ou consumo feito para as massas, com pequenas variações. Mas é essa cultura do consumo que nem sempre está atrelado a uma real necessidade. Neste cenário, a morte, por incrível que pareça, desaparece do horizonte. Então, a ideia de consumo, a ideia de ciência que massifica e populariza, a ciência acaba ocupando o lugar de que ela vai nos salvar da morte. O conhecimento médico vai nos salvar da morte e vai ter um remédio que vai, digamos assim, nos curar. Pessoalmente, essa tópica, esse tópico, ele não é, por assim dizer, leviano, porque efetivamente cuidados das ciências médicas, cuidado ligado à ideia de saúde pública, saúde básica, sem dúvidas, promove mais saúde e concretamente promove melhorias. No entanto, não é esse tópico que é a questão. No entanto, talvez muito mais para a ideia da cultura do consumo e do ter para ser, esta cultura então faz com que, sobretudo os mais jovens, passam a não ter, a não experimentar a ideia de morte e não perceber a morte, não perceber ou sentir que a vida tem um fim, no sentido de acabar e não de um propósito, de uma finalidade. A palavra fim aqui às vezes pode ser utilizada de duas formas. A vida então se organiza exatamente sem ter a morte como perspectiva. Isso é um fenômeno da nossa sociedade ocidental muito recente e não quer dizer que todos assim o experimenta. Eu poderia dizer que alguns indivíduos dentro dessa sociedade contemporânea, pensando aqui no Brasil, na América Latina, experimentam a morte de um outro jeito. Mas pensando aqui inicialmente no Brasil, no contexto de uma cultura cristã majoritária e depois capitalista e de consumo de massa, nós tendemos a jogar a morte para outro momento. Neste aspecto, a disciplina que os colegas da teologia estudaram, né, a escatologia, que estuda sobre os fins últimos, não das coisas, porque seria aí quase que a medicina, mas o fim último, digamos, desta vida do espírito. Nós podemos perceber que quanto mais, sobretudo baseado num livro, acho que é Para Além da Vida, de Leonardo Boff, quanto mais, segundo as constatações dessa pesquisa dele, quanto mais as classes sociais mais ricas, que ele pesquisou lá nos anos 80, tinham uma dificuldade maior de aceitar a morte. E entre as classes mais pobres, o fenômeno da morte era mais aceitável. Então, já existem estudos que verificam essa constatação. O fato, portanto, é que não aceitar a morte e quando ela bate à porta, se comportar de um modo, digamos assim, que acaba prejudicando até mesmo quem ficou vivo, criando traumas, criando lutos que não se supera nunca, estava associado nessa leitura aí da matéria escatologia, do Leonardo Boff, entre outros, ao fato exatamente de que um poder aquisitivo maior tende a dar uma sensação de afugentar essa morte, que você tem experimentação dos planos de saúde, etc., e da medicina, é mais acessível, então você tem uma dificuldade maior, e as classes mais pobres, digamos, nem tanto. No entanto, isso não é bem assim. Nós observamos que, infelizmente, esse não aceitar a morte, especificamente por ignorá-la, é um fenômeno bem amplo hoje em dia, não está restrito a classes mais altas. O humano nunca aceitou a morte, isso é um fato desde sempre. Nós contamos histórias
que de certa maneira a gente não aceita o fim, é um absurdo o fim, eu também acho que é um absurdo, mas digamos que alguns lidam de modo mais desesperador com este fim e outros conseguem elaborar este fim e manter, digamos assim, uma qualidade de vida enquanto tem vida. E nesse sentido a filosofia estoica também cai bem para essa ideia de que sim, vamos morrer, resta então vivermos a cada dia dias que, digamos assim, seriam mais bem aproveitados. Então, se tem uma contribuição na reflexão da filosofia é indicar primeiro que nós hoje em dia, por causa do consumo, tendemos a ignorar o processo da morte. Isto implica na qualidade de vida que nós levamos, quando nós não pensamos que temos aqui um período curto e precisamos vivê-lo da forma que eu julgar mais apropriada, pensando aí na nossa ideia de indivíduo moderno que deseja muito essa liberdade. Então, se eu não penso que ela tem um fim, eu esqueço, eu vejo ela, mas não processo a informação, a tendência, curiosamente, é eu perder a qualidade dos momentos vividos. Então isso é uma constatação entre múltiplos campos do conhecimento, mas eu diria que a filosofia também indicaria nesse sentido. Então é preciso entender que acaba e em função deste acabar, o que então eu faço? Às vezes as pessoas perguntam, se você tivesse só esse dia de vida, o que você faria? E a pessoa pensa, em geral ela faria alguma coisa que não estaria tão envolvido numa dinâmica de vida que retira ela de coisas que para ela seriam prazerosas. Seja conviver com o filho, conviver com o pai, seja apreciar a natureza, por exemplo, que eu gosto muito, seja apreciar um pet, né, um animalzinho de estimação, conversar com quem a gente convive, sentar ali, tomar um chá, perceber o pôr do sol. E talvez esta seja o maior problema da nossa vida hoje em dia, quando nós falamos de doenças como burnout, que é excesso de trabalho, e várias outras ligadas ao excesso de trabalho, o excesso de angústia, o excesso de consumo, ou da falta do consumo que gera angústia. Eu diria que, se a gente fosse perguntar então, o que se fosse então o último dia eu faria, esta pergunta é a chave para a gente pensar que, na verdade, é isso que a gente tem que construir a nossa vida nessa perspectiva. Se perguntar até que ponto certos itens de consumo eu preciso mesmo consumir, não é em hipótese alguma, sobretudo num Brasil que tem mais de 65% da população em níveis de pobreza, não é se prescindir de consumir bens fundamentais, que são garantidos por lei, etc. Não é isto. Mas considerando que tenhamos lugar para morar, boa saúde, alimentação, água potável, tratamento de esgoto, educação pública de qualidade, segurança pública, considerando esses bens essenciais, que a gente não deve pensar em abrir mão deles, outros bens e outras formas de consumo, a grande pergunta é, será que a minha vida deve ser organizada mesmo perdendo a qualidade de vida para ter estes bens? O que eu posso fazer para ter estes bens básicos e conseguir ter o prazer de existir e o momento para fruir o existir, sentir o presente um instante? Talvez essa é a perspectiva de uma filosofia quase que estoica, retomada nos nossos dias sobre a morte. Por fim, nas tradições religiosas, o catolicismo tem a sua forma de pensar este processo, e as tradições afro-brasileiras, especificamente a Umbanda, por exemplo, como uma tradição religiosa surgida aqui no Brasil, com características muito brasileiras, nós vamos ter uma dimensão ligada à Calunga, que é aí o termo para este universo dos mortos, que é uma dimensão estruturante do existir. E, no geral, quem cuida dessa estrutura mais terrena, desse processo da morte, dessa transição deste estado para outro,
Mas não só dessa transição desse estado para outro, mas enquanto eu estou aqui, é algo essencial para compreender o meu estar aqui, como que eu penso, como que eu lido essa transição. E é uma das figuras da mitologia africana que compõe, digamos assim, a tradição da Umbanda é a figura de Exu em uma das suas variações, que é o Exu que, digamos assim, cuida dessa dimensão dos mortos, também conhecido como Exu Caveira, e de onde a palavra de uma dessas línguas daí dos povos iorubás, que eu não sei de cor, a palavra Kalunga, digamos, surge como sendo este universo. Portanto, para além dos preconceitos de associar o Exu a coisa ruim, ao diabo, e isso tem a ver com a intolerância religiosa, retomando, é uma reflexão sobre a morte, mas não é uma reflexão de morbidez. A reflexão sobre a morte, no caso dessa tradição, é para você e para mim, né, ressignificar o processo de existir. Como eu existo, como eu cultivo amizades, como eu organizo o meu dia, passa fundamentalmente nesta minha relação de percepção de que essa vida não é eterna, a que eu tenho, e que isto então dispõe a minha vida, o resto de como eu faço tudo e de como eu sinto o presente, de como eu sinto a alegria, de como eu sinto a ideia de amor e a sensação de amor. Tudo isso passa necessariamente em saber como é que eu penso isso ou se eu não penso a ideia da morte. Enfim, é um pouco isso. Algumas tradições religiosas utilizam essa memória da morte, mesmo no interior do catolicismo, nas tradições franciscana ou numa tradição beneditina, ou em outras tradições, digamos, espiritualistas, trazem o tema da morte não para criar uma cultura dos mortos, para assustar as pessoas, ainda que a morte assusta a mim, eu tenho pavor da morte, mas muito mais, e essa é a mensagem de Filosofia e a Morte, muito mais no sentido de a gente entender que é compreendendo que a nossa vida passa e que ela chega num fim, que eu vivo cada instante. E quando chegar a minha vez de partir, eu faça isso do jeito mais tranquilo, sem aquela necessidade de querer fazer mais, porque de repente eu tenho a sensação de que nunca fiz, mas de dar-se por concluído a sua trajetória aqui e se encaminhar para outro momento. E aí já falando não tanto quanto filósofo, mas muito mais como uma dimensão mais espiritualista, deste universo cristão que envolve a nossa sociedade ocidental, brasileira no geral. Esta paz e esse sossego de saber que, quando terminar a minha jornada, eu passo para uma outra sessão, digamos assim, do existir, ela será mais saudável e mais tranquila, porque ela já faz com que hoje eu viva melhor, viva um instante, viva intensamente o instante, e depois não tenha aquele desejo de querer continuar vivendo, porque já darei por concluído toda a minha trajetória de fruição do existir. É um desafio tremendo, porque o estresse, doença por excesso de trabalho e a angústia é uma questão dos nossos dias e do nosso tempo. E eu creio que Filosofia e Morte é tratar disso tudo, né? Tratar dos elementos que produzem angústia, da incapacidade da gente viver o presente, da incapacidade que a sociedade que vivemos de gerar angústia, de gerar desencontros, é um desafio. Que eu não tenho a fórmula, não sou o coach da montanha, no máximo sou o professor da montanha, ou brinco com os amigos, o mestre da montanha, mas não sou coach, portanto eu não tenho a fórmula, eu também estou nesse barco, e é um exercício que cada um tem que procurar, encontrar o seu canto e ter esse prazer de existir. Fraterno abraço, até um próximo vídeo.